Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas a vocês hoje aqui no curso de Reabilitação Neuropsicológica do Idoso. O meu nome é Bárbara Mello, sou psicóloga formada pela Universidade de Brasília, sou especialista em reabilitação de pessoas com deficiência pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu atendo aqui na cidade de Brasília, adultos pela terapia cognitivo-comportamental e também trabalho com reabilitação neuropsicológica de idosos com diversos acometimentos aí cerebrais. Então aqui eu vou deixar para vocês o meu contato, meu e-mail para dúvidas, o meu Instagram, tá bom? Vocês podem entrar em contato quando for necessário para tirar dúvida, comentários sobre as aulas. E agora vamos ao que interessa, vamos falar um pouco sobre o objetivo do nosso curso, que é conceituar a reabilitação neuropsicológica, entender a atuação do psicólogo ou do neuropsicólogo no atendimento em reabilitação ao público idoso, um público que tem tantas especificidades, né, que tem tantas características interessantes e importantes de serem notadas por nós, pela classe dos psicólogos. Os tópicos, então, que nós abordaremos serão: nós faremos primeiro uma breve introdução sobre o cérebro, nós falaremos os fundamentos da neuropsicologia, do histórico também dessa ciência, dessa área, né, da psicologia, falaremos sobre a reabilitação neuropsicológica, as especificidades do público idoso e como que o cérebro funciona no envelhecimento, vamos entender melhor também o papel do psicólogo na reabilitação, vamos entender que intervenções podemos fazer em reabilitação neuropsicológica, como construir, né, um programa de reabilitação a partir de um exemplo prático, de um estudo de caso que eu vou trazer para a gente ver. Vamos entender também o papel da família e da comunidade no programa de reabilitação e vamos ver quais são os caminhos futuros em reabilitação neuropsicológica, o que tem sido mais pesquisado atualmente que vai contribuir aí para a nossa ciência no futuro. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui essa imagem do cérebro, bem colorida, bem didática, para a gente ver de forma bem geral e rápida sobre o funcionamento cerebral. Como vocês devem saber, o nosso cérebro ele é dividido em alguns lobos, né, que são responsáveis por algumas habilidades, por algumas funções mentais. Então, a gente vai começar entendendo aqui o lobo occipital, que é esse em roxo. O lobo occipital, ele é responsável pela codificação de estímulos visuais, é o centro cortical do sistema visual, né? Já o lobo temporal, esse em amarelo, ele é responsável pelas funções da audição, né? Ele se encarrega da percepção, da análise e da avaliação de estímulos auditivos. Já o lobo parietal, ali em rosa, ele vai integrar informações sensoriais visuais, auditivas, sinestésicas e táteis. Então, ele é sensorial, né? De uma forma geral. E também ele está envolvido nas habilidades de leitura, escrita, habilidades acadêmicas, é um lobo que tem uma área de associação no córtex muito importante. O lobo frontal, esse em azul, que é uma camada maior aí do cérebro, né? Ele é responsável por receber, por analisar e por armazenar informações com maior nível de complexidade. Então, ele é importantíssimo para a organização do nosso comportamento, por criarmos planos de ações direcionados a objetivos, por manipularmos o nosso comportamento e também pelo processamento, pela interação social, pelo processamento das nossas emoções, todas essas habilidades mais complexas do ser humano é o lobo frontal que cuida. E para a gente terminar, a gente vai descer ali de novo, vamos ver o cerebelo, né? O cerebelo é responsável pela regulação da coordenação dos nossos movimentos finos, né? E também na regulação do nosso equilíbrio, né? Da postura corporal. E o tronco encefálico, ele é uma estrutura formada por diversas, ele é uma rede, né, um conjunto de estruturas que estão ligadas e que elas são responsáveis pelo nosso estado de alerta, de sono, de vigília, então é o que dá o tônus, né, para o nosso cérebro. Então, dito isso, pessoal, de forma bem breve sobre o cérebro, a gente vai entender que apesar dessa organização, dessa divisão mais didática que a gente tem sobre os lobos, a gente vai enxergar o cérebro como um sistema, como uma rede, né? Os nossos processos cognitivos, eles ocorrem assim. Então, nenhuma área específica, ela é responsável por uma função só, né? Hoje a gente entende na neurociência moderna que as áreas do cérebro, elas se coordenam em redes, em sistemas que vão fazer com que haja o produto aí cognitivo, o produto comportamental do trabalho dessas áreas, certo? Agora a gente vai entrar
Nos fundamentos da neuropsicologia, também vou entrar de forma mais simples, para a gente conseguir entender mais para frente a reabilitação. Então, a neuropsicologia, ela é uma sub-área, né, da psicologia, é uma área que vem crescendo muito, inclusive, nos últimos anos, e ela vai dar conta de compreender as relações entre o funcionamento do sistema nervoso central, as nossas funções cognitivas e o comportamento. E aqui também eu acrescentaria das nossas funções, né, das nossas emoções também, processamento emocional. Então, ela vai ter como objetivo tratar, compreender, manejar alterações cognitivas e comportamentais e emocionais decorrentes de disfunções do sistema nervoso central. Então, a gente vai tentar entender um paciente que chegou com um dano cerebral após, por exemplo, um acidente de carro, teve um traumatismo crânioencefálico, a gente vai tentar entender quais foram os déficits causados, o que esse paciente tem de potencial, como que a gente pode enxergar essas dificuldades à luz da história desse paciente, né? As relações familiares, como que a gente pode manejar essa reabilitação para que o paciente tenha aí um maior bem-estar, uma maior funcionalidade. Já estou dando spoiler do que a gente vai ver mais para frente. E a neuropsicologia, ela é uma área de caráter interdisciplinar, que recebe e que bebe da fonte, né, de diversas áreas do conhecimento, como a medicina, a fisiologia e também a psicologia. Aqui a gente vai fazer um breve apanhado histórico, coloquei de forma bem geral, para a gente entender um pouquinho de onde que veio a neuropsicologia, né? Então, lá no século XIX, os estudos em neurologia, a gente começa a ver que o Franz Gall, que era um médico muito renomado na época, ele começou a entender que algumas protuberâncias ou depressões ali no crânio elas estavam ligadas à localização de funções mentais específicas, por exemplo, né, a memória, o controle do comportamento impulsivo. Então, ele entendia que um local do cérebro estava relacionado diretamente com alguma função mental correspondente. Esse é o paradigma localizacionista do Franz Gall. Mais para frente, ainda no século XIX, né, os estudos em neurologia estavam focados nesse paradigma localizacionista, mas o Paul Broca, um médico também na época, ele descobriu, na verdade, né, que alguns danos cognitivos, eles estavam relacionados a lesões em áreas específicas do cérebro. Então, ele percebia sequelas nos pacientes e ele examinava essas sequelas como correspondentes a uma certa área que foi danificada no cérebro. Então, foi até descoberta naquela época, né, a área de Broca, que a gente chamou aí do centro, né, da linguagem no cérebro, ali na porção esquerda do lobo frontal, e até hoje essa área é estudada, né, e o Broca teve uma reputação muito importante e contribuições muito importantes para a neuropsicologia mais para frente poder nascer. Então, no século XX, avançando um pouquinho aí nessa linha do tempo, a gente pode lembrar, né, das guerras mundiais e do número expressivo de soldados que foram lesionados, que foram feridos, né, que voltaram para suas casas com lesões cerebrais e que os médicos se perguntavam, né, o que poderiam fazer. E com esses pacientes, né, uma figura muito importante, o pai da neuropsicologia moderna, apareceu, né, no cenário aí da ciência, da neuropsicologia, no século XX, o Alexander Luria. Ele foi um neuropsicólogo russo, que a partir da observação dessas pessoas, desses soldados, né, e de todo esse quadro aí, esse clima do século XX, ele conseguiu entender que as funções mentais, elas não eram localizadas em uma região no cérebro, como preconizava lá o paradigma localizacionista. Ele entendia que as funções mentais elas eram organizadas em sistemas complexos, dinâmicos, que sofriam a influência do ambiente, né, no sistema nervoso. Então ele defendia que nenhuma área cerebral controla de forma isolada uma função específica, mas sim que o comportamento humano é produto de um arranjo de redes neuronais, de circuitarias cerebrais que operam em um sistema. Então o Luria, ele foi importantíssimo, é o pai da neuropsicologia moderna, e ele até hoje deixou contribuições importantíssimas para o avanço, né, científico dessa área. E para a gente terminar, para falar sobre a reabilitação em si, eu quero fazer um apanhado aqui com vocês. A neuropsicologia, por ela ser uma sub-área da psicologia, ela também tem as suas próprias áreas de atuações dentro, né, da grande área da neuropsicologia. Então, a neuropsicologia vai entender essas relações entre as estruturas
entre o funcionamento cerebral e o nosso comportamento, e dentro dela vai existir a prática da avaliação neuropsicológica. O que é essa avaliação neuropsicológica? É uma prática em que o neuropsicólogo, né, um psicólogo, vai conduzir uma gama de processos, de intervenções para entender o funcionamento cognitivo de um dado indivíduo em um dado momento do tempo. Então, ele pode utilizar entrevistas, questionários, testes normatizados e observação clínica, por exemplo, para mensurar potencialidades e limitações dos pacientes que chegam na clínica e os níveis atuais de desempenho cognitivo desse paciente. Então, ele vai entender quais são os pontos fortes, quais são as limitações, e ele vai poder pensar em um diagnóstico e um prognóstico do caso, para onde, em que direções esse caso vai evoluir, e vai orientar também as intervenções em reabilitação. Então, um profissional que avalia, né, que faz a avaliação, ele vai provavelmente encaminhar ou ele mesmo vai reabilitar essa pessoa para que ela tenha um nível ótimo aí de bem-estar, de funcionalidade.